Horizonte, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz, alegria, saúde para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, estamos aí nesta manhã, né? Já chegando quase a hora do almoço, né? Nessa manhã gostosa de quinta-feira. Pois é. O ex-presidente Lula vai hoje fazer um comício, vai participar de um comício na velha Praça da Estação. Fico me lembrando que a Praça da Estação foi sempre um local de grandes comícios. Lá fizeram comícios o Getúlio Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, o brigadeiro Eduardo Gomes, Jânio Quadros, Magalhães Pinto, Tancredo, vários fizeram comício na Praça da Estação, né? Hoje melhor do que ontem, porque antes tinha ainda o rio que passava na Praça da Estação, hoje esse rio está recapeado, né? Então a praça está mais à vontade para todos aqueles que naturalmente pretendem ir ao comício do Lula. A novidade é que o Globo trouxe uma informação de que a Polícia Federal está com um esquema muito perfeito, muito grande, de prevenção de qualquer tipo de acidente ou de qualquer problema, né? Então está com via aérea, com agentes, atiradores em lugares estratégicos. Está um negócio sério para dar segurança ao Lula, que vai falar aos seus seguidores hoje nesse comício. Mas o Lula já deu uma entrevista coletiva e ele disse que todo mundo pergunta, né? Ele que foi o pai da Bolsa Família. Na verdade, quem foi o pai dessa Bolsa Família que existiu aí, que existe até hoje, foi a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso. Ela que criou um sistema de Bolsa Escola, uma Bolsa Gás, etc. Tal, que o Lula, quando chegou no governo, uniu tudo na Bolsa Família. E que agora o Bolsonaro fez o Auxílio Brasil, né? E o Lula disse que se ganhar, o Auxílio Brasil continua. Mas que ele vai lutar por emprego e renda. Essa é o grande plano, né? De emprego e renda. Ninguém pode viver, né? Achar que o governo vai ter que dar a vida toda Auxílio Brasil para as pessoas. As pessoas têm que viver com o seu emprego. E para isso nós temos que gerar emprego para as pessoas. Gerar emprego, gerar renda. E outra coisa muito interessante, né? Trazer para os mais jovens, né? Escola de profissionalizante para que eles possam aprender uma profissão. Parece que nós somos um país que todo mundo tem que ser doutor. Não. Pode ser um bom técnico. Nós precisamos de bons mecânicos, bons pintores, bons eletricistas de carros, não é verdade? Nós precisamos de muito na área da saúde, né? Quem pega vamos dizer assim, o duro na saúde são os auxiliares de enfermagem, não é a enfermeira, né? A enfermeira é chefe, né? A enfermeira que passa na universidade, que faz o curso de enfermagem, essa aí vai ser chefe. A outra são as que pegam, são as formiguinhas, né? As chamadas auxiliares de enfermagem, né? Então, eu estou dando essa ideia porque nós precisamos de técnicos, né? Bons motoristas, né? Bons profissionais. Hoje, se você for, por exemplo, calçar uma rua, você vai encontrar calceteiro. É quase que uma profissão que está acabando. Então, nós precisamos hoje de profissão, de profissionalizar as pessoas. Quem tem profissão dificilmente fica fora do mercado de trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estive nos Estados Unidos, na casa de um parente, e um vizinho dele era um brasileiro também, que aqui é bombeiro, né? Lá em Encanador, né? E ele tinha uma van, né? E ele me explicava, eu já saio todo dia de manhã, já saio com 2, 3 serviços para fazer. Já tem os horários certos que é onde eu vou. Vou em tal lugar, olhar um vazamento, vou aqui fazer isso, fazer aquilo ali e tal. Dentro da van, ele tem uma verdadeira oficina. Ele faz rosca, faz tudo, tem cano, tem tudo lá dentro. O que ele precisa está ali. Ele tem sempre o produto para, naturalmente, fazer o trabalho que ele precisa, né?
E aí, ele atende o telefone. O telefone chama, depois daqueles 3 que ele saiu para fazer 3 serviços pela manhã, ele já tem o 4 para a tarde, o 5º, o outro que ele deixa para o outro dia e assim por diante. Então o cara trabalha a semana toda. Diferente do bombeiro de Belo Horizonte, que eu lembro que o bombeiro de Belo Horizonte era assim, o cara sai com aquela pasta, né? Vai pegar o ônibus. Primeiro a pasta é uma pasta muito pesada, porque tem ali a ferramenta dele. Não tem tudo aquilo que o outro tem lá nos Estados Unidos, tem no carro, porque o outro trabalhou e comprou um carro para fazer isso, né? Esse aqui sai. Ele vai, trabalha na segunda-feira, né? Vai lá, faz o serviço que tem que fazer, depois fala assim, já ganhei a semana, e fica a semana inteira em casa, não é verdade? Diferente do cara dos Estados Unidos que trabalha todo dia, aí fala assim, lá nos Estados Unidos ganha dinheiro porque o cara trabalha todo dia. O outro também podia trabalhar todo dia, ter um carro mais tarde para ter a sua oficina dentro do carro, ser mais ágil para atender as pessoas, não é verdade? Então nós precisamos de emprego e renda para as pessoas. E o Lula está falando, naturalmente, aquilo que o brasileiro quer ouvir, emprego e renda. Todo mundo precisa de emprego, não é verdade? Então, oxalá que os candidatos, né, estejam pensando em emprego e renda, sempre. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Se naturalmente tiver algum problema, procura o médico, tá legal? Olha, a NASA se prepara para uma missão espacial histórica, a primeira do programa a marcar o retorno dos americanos à Lua. Quem nos fala sobre isso é o Leonardo Apolinário. Leonardo. O plano é antigo, mas está cada vez mais perto de ser colocado em prática. No final do mês, pela primeira vez desde a última missão Apollo, em 1972, um foguete vai impulsionar uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua, antes de retornar à Terra. Trabalho há 7 anos no programa Artemis, e às vezes é fácil perder a noção do fato de que você está construindo e projetando uma nave espacial que vai para a Lua, que está pronta para transportar humanos. Às vezes você entra em um ritmo que isso é apenas um negócio normal, e então de vez em quando eu meio que paro e percebo, uau, é isso que eu estou realmente começando a fazer. Eu assisti a Apollo 13, eu pude ver na TV, nos filmes, e eu vou ser o cara aqui quando acendermos os motores para dar a volta na Lua. Isso é realmente incrível. A partir de 2024, os astronautas vão embarcar para fazer a mesma jornada e no ano seguinte, no melhor cenário, voltarão a pisar na Lua. Para que tudo ocorra como planejado, as equipes da NASA ensaiam o voo há 3 anos. Não vamos transportar uma equipe. Vamos levar alguns manequins e alguns torsos que simulam tecido humano e órgãos, para avaliar a proteção contra a radiação, ambiente de radiação e aceleração do veículo, e como isso afeta o corpo humano. Porque nosso objetivo é o voo tripulado na Artemis 2. Além da sala de controle, todo o Centro Espacial Johnson, em Houston, foi ajustado para o projeto. No meio da enorme piscina de mais de 12 metros de profundidade, onde os astronautas treinam, uma cortina preta foi colocada. Na água, os astronautas podem experimentar uma sensação próxima à ausência de peso. Mas os planos da Agência Espacial Americana não se restringem apenas ao nosso satélite natural. Nossa visão não está mirando a Lua. Estamos claramente de olho em Marte. E tudo o que estamos pensando hoje, tudo o que vamos fazer na Artemis 1, a Artemis 1 leva a Artemis 2, o que leva a Artemis 3, quando esperamos ter humanos na superfície da Lua. Mas Artemis 3 está levando ao resto do programa Artemis, a primeira mulher, o primeiro não branco na superfície da Lua, e depois os primeiros humanos a seguir para Marte e colocar nossos passos, construir laboratórios científicos e habitar outro planeta. O programa que vai enviar a primeira mulher à Lua não foi batizado de Artemis à toa. A deusa grega é irmã gêmea de Apolo, nome dado às missões da década de 60 e 70, que levaram os primeiros astronautas ao astro. Pois é, já são 53 anos, né? Foi em 1969 que o homem foi à Lua, né? E fico me lembrando da música do Gilberto Gil, que foi feita antes, né? Poetas, seresteiros, namorados, correi, é chegar a hora de ouvir e cantar, né? Porque como é que vai ser quando o homem chegar à Lua? A Lua vai ser dos seresteiros, vai ser da poesia, vai ser dos românticos, dos namorados, né? Então eu fico me lembrando disso. Então já são 53 anos que o homem foi à Lua e agora a NASA volta à Lua, mas com a intenção de chegar em Marte, né? Então, quer dizer,
o programa espacial norte-americano continua, né? Continua aí buscando, né, um caminho para chegar a Marte, que é o planeta chamado Planeta Vermelho. Eu vim aqui para a televisão e passei num posto de gasolina para abastecer. E logo um cidadão se aproximou, tudo bem, Assis, tudo bem e tal, o que você está achando aí desse aumento dos ministros do Supremo Tribunal? Eu falei assim, olha, o aumento dos ministros do Supremo Tribunal, o reajuste de 20% no salário deles, vai bater no reajuste dos desembargadores, dos juízes federais, dos promotores, dos procuradores, todo mundo vai ter o mesmo aumento, todo mundo vai ganhar a mesma coisa que ganha o ministro do Supremo Tribunal, sabia? Todo mundo vai ganhar o mesmo salário, juiz, desembargador, promotor e etc. E deputados também vão ter, todo mundo vai atrás desse aumento da justiça. Aí eu falo assim, você sabe o que eu defenderia? O que eu defendo? Eu defendo uma grande reforma no Brasil. Eu faço uma reforma política, a minha reforma é geoeconômica, porque eu faria também uma reforma não só tributária, como uma reforma política também, né? E outra coisa, nesta reforma eu embutiria o seguinte, a aposentadoria é uma só, INSS. Todo mundo tem que contribuir com o INSS. Juiz, desembargador, promotor, ministro, todo mundo. E a aposentadoria é uma só, INSS. E aumento de salário é um só, é o aumento do salário mínimo. O índice do salário mínimo vai aumentar o salário de todas as categorias do Brasil. Deveria ser assim. Por que o juiz, o desembargador, o ministro do Supremo Tribunal vão ganhar 20%? Quanto que nós vamos auferir de reajuste salarial quando sair o reajuste do salário mínimo, que reajusta tudo? Mesmo assim, às vezes o reajuste do salário mínimo a gente ganha na nossa categoria de jornalista, etc. Nós não ganhamos nenhum aumento do salário mínimo, sabia? É diferente. Eu sei que os últimos aumentos que eu ganhei aí, acho que foi 3,5%, o maior que eu ganhei nos últimos tempos, né? Não é esses 20% como se ganhou aí. Eu lembro que os aposentados, no último governo, no último ano do Lula, quando ele foi candidato à reeleição, ele deu 16% de aumento para o salário mínimo. Então quem recebia o salário mínimo teve 16% de aumento. Quem recebia aposentadoria a mais que um salário mínimo, recebeu 5%. Quem recebia mais de um salário mínimo de aposentadoria teve um aumento de 5%. Quer dizer, nunca, por isso que o cara pode aposentar no INSS com 5 salários mínimos, daqui a 20 anos ele está ganhando 2, 3, 1, né? Porque ele vai ficando defasado durante o tempo todo, infelizmente. Então, eu acharia que o aumento do salário mínimo, o índice de aumento do salário mínimo, devia ser o índice de aumento de todas as categorias, juiz, desembargador, todo mundo ia receber o mesmo índice do salário mínimo. E seria em janeiro, todo mundo tinha um aumentozinho de salário de janeiro. Depois do Natal, do Ano Novo. Mas não é assim que funciona. Nós temos as castas, aquela casta de funcionário público, né? Tem funcionário, por exemplo, da Assembleia Legislativa, que se aposentaram com 35 mil por mês, 40 mil por mês. Aliás, os deputados, eu lembro que um deputado na Assembleia queria ter a aposentadoria dele na Assembleia do que o funcionário tinha, porque é muito melhor do que a aposentadoria do IPLENG, que é o Instituto de Aposentadoria dos Deputados, né? Então, quer dizer, todo mundo tem a casta dos funcionários. Um juiz, quando ele aposenta, ele vai receber sempre muito mais do que ele recebia como na ativa. Ele vai receber na aposentadoria, né? Então, daqui uns dias, nós não vamos aguentar pagar o aumento, a aposentadoria de um tipo de funcionário, porque é um dinheiro, né? Infelizmente. Então, nós tínhamos que ter já tem esse projeto, né, de todo mundo ser regido na aposentadoria pelo sistema do INSS, né? Vai aposentar-se com a aposentadoria do INSS, vai contribuir com o INSS, em vez de contribuir para os fundos do governo, dos governos, né?
da Justiça. A Justiça tem que pagar os seus aposentados. A Assembleia tem que pagar os seus aposentados. O Ministério Público tem que pagar os seus aposentados. Então são maravilhas, né? São grandes aposentadorias, né? Não é a aposentadoria de quem, como nós, pagamos ao INSS a vida toda para ter uma aposentadoria no final da vida. É que às vezes não dá nem para comprar o remédio. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe. Tem auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou decreto que desobriga o uso de máscara em ambientes fechados. Mas será que a decisão veio no momento certo? Como estão os indicadores da pandemia na capital? O Leonardo Apolinário fala com a gente. Leonardo. Com a nova determinação, não há exigências do uso de máscaras em nenhum espaço de Belo Horizonte. A orientação é para uso facultativo das máscaras em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte público, no transporte escolar, em instituições de ensino e para pessoas idosas com comorbidades ou não vacinadas. A gente sabe que as vacinas que a gente tem tomado, ou a maioria de nós, pelo menos, são vacinas que são excelentes, ótimas, para evitar o adoecimento, piora da doença, a hospitalização e principalmente o óbito. Contudo, é importante falar que essa geração de vacinas seria a primeira geração de vacinas. Não é uma geração de vacinas que impede a transmissão, que impede a contaminação. A gente tem outras vacinas no mundo que fazem isso muito bem, de outras doenças. Mas para a Covid a gente ainda não chegou lá. Por isso que eu sou ainda conservador em falar que a máscara no ambiente de trabalho, como numa redação do jornal, no hospital, ou num ambiente fechado, onde o ar circula de modo muito ruim, como no ônibus, no metrô, numa sala de cinema, num teatro, até num shopping, a máscara ela é fundamental. Esta é a segunda vez que o uso de máscara deixa de ser exigido em ambientes fechados na cidade. A primeira foi no dia 28 de abril, quando as pessoas puderam ficar sem máscaras depois de 735 dias. Um mês e meio depois, no dia 14 de junho, o uso obrigatório em ambientes fechados retornou porque o número de casos e internações havia subido em BH. Quando a gente se contamina, por mais que a gente não adoeça tanto hoje em dia, a gente continua sendo agente da transmissão e transmite sim aos idosos, às crianças pequenas, às grávidas, às pessoas com imunidade baixa ou até as pessoas que por algum motivo bizarro não se vacinaram. E aí a gente pode ser o agente da infecção daquelas pessoas e aquela pessoa pode ir a óbito. Então a gente tem que reforçar. O vírus está circulando sim, tá? E essas subvariantes, todas da Ômicron, são variantes altamente virulentas, ou seja, elas contaminam muito rápido, elas infectam muito rápido e elas mudam muito rápido. A gente só impede isso com um método de barreira, no caso, a máscara. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte chegou ao total de 69 mortes pelo coronavírus em agosto. No período, a cidade contabilizou também 3.388 casos, com média superior a 200 por dia. A capital já soma 814 óbitos e 127.391 casos em 2022. Por causa do relaxamento das medidas de isolamento, esse número de contaminações é superior ao do primeiro ano da pandemia, que registrou mais de 112 mil infecções. Porém, em 2020, a cidade teve 2.574 mortes pela doença, num cenário ainda sem vacinação. As pessoas perguntam, mas eu vou ter que usar máscara para sempre? Porque o Covid vai ficar aí para sempre. Como é que vai ser isso? Eu falo, a gente volta lá no começo. Quando as vacinas que chegarem serão vacinas eficazes de dispersar a transmissão, eu acho que esse é o momento da gente pensar em retirar as máscaras por completo. Pois é muito interessante, né, o estudo e a matéria que nós assistimos agora. E lembrar que durante 21 e 22, os anos mais apertados da pandemia, nós praticamente ficamos sem gripe, porque todo mundo usou máscara, né?
E realmente, máscara, você vai hoje um self-service, você vai de máscara, você está protegendo a comida que você está tirando e vai proteger a comida para o outro também, né? A escola continua com máscara, os ambientes fechados, o ônibus continua com máscara. Ontem, a Anvisa, né, desobrigou as pessoas de usarem máscaras nos aeroportos e também nos voos, né, principalmente nos voos domésticos. Eu não sei no caso dos voos internacionais, que são 7, 8 horas dentro de um avião, 10 horas, 12, 13, até 13 horas dentro de um avião. Eu não sei se para isso nós vamos continuar usando máscara, né? Mas a máscara, de todo jeito, é uma proteção. E uma coisa muito interessante, tudo tem o seu lado bom, né? Você se lembra que até a máscara era importada da China? Nós passamos a fazer máscara no Brasil, né? Antigamente a máscara era importada da China. Nós tivemos problemas seríssimos porque não tinha máscara no Brasil. Não tinha respirador, tudo vinha da China. Hoje já se faz aqui no Brasil. Então, a pandemia teve um momento bom para o Brasil também, porque nós, a indústria brasileira, começou a fazer, né, a máscara, começou a fazer o respirador e etc e tal, né? Fico me lembrando aqui do Dr. Nansen Araújo, que era médico e um dia criou uma indústria, porque para importar um aparelho, qualquer tipo de aparelho, um instrumento de precisão para fazer uma operação, uma tesoura, uma coisa de fazer uma costura e tal, você tinha que importar. Aí ele desenvolveu uma indústria, uma pequena indústria, para fazer instrumento de precisão, que virou a Nansen, instrumento de precisão que depois fez medidor de energia elétrica, medidor de água e etc. Fez uma série de instrumentos de precisão. Mas o doutor Nansen Araújo, que era médico, né? Depois deixou de ser médico porque passou a ser um industrial. Já passou, e o que ele fez? A necessidade de se ter os instrumentos de precisão na medicina, aqui em Belo Horizonte, onde ele medicava, onde ele trabalhava, né? Ele teve a ideia de fazer instrumento de precisão. Nós não vamos ficar importando tesoura do exterior, instrumentos simples que nós podíamos fazer aqui. E ele começou a fazer os instrumentos aqui e saiu a Nansen, né? A Nansen, instrumento de precisão, né? Que eu não sei até se existe ainda, era na cidade industrial. Tem muito tempo que eu não vejo o Murilo, o filho dele, que ficou dirigindo a empresa, né? Eu estou citando isso apenas para lembrar que há males que vêm para bem, né? E apesar de tudo, nós passamos a fabricar as nossas máscaras, os nossos respiradores e tudo aquilo que a doença exigiu, né, da medicina no Brasil. É isso? Pois é, amanhã tem mais. Um abraço para vocês.